apesar de ter um número expressivo, tanto em São Paulo quanto em Brasília, não foi aquilo que o presidente esperava. Ele esperava 2 milhões na Paulista, 1 milhão em Brasília, não foi isso que aconteceu, mas, de qualquer forma, né, serviu para que o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele reforçasse o seu projeto de expansão dos poderes e de ações antidemocráticas, na realidade, né? Como que ele fez isso? Ele fez isso ao reforçar a questão do voto impresso auditável, né, que já foi, que não tem mais como voltar, já não foi aprovado no Congresso. Ele fez críticas ao Supremo Tribunal, né, e em especial ao ministro Alexandre de Moraes. Então, essas questões, né, e a forma praticamente mais violenta que o discurso dele assumiu em São Paulo, levou a uma reação que talvez não fosse esperada por ele, que é o retorno da discussão sobre o impeachment, que está há muito tempo parado na gaveta do presidente da Câmara, do Arthur Lira, né? Tem praticamente quase 130 processos, né, pedidos de impeachment na gaveta, e houve uma reação de vários partidos, né, o PSD do Kassab, o PSDB, o PDT, o PSL, o PMDB, o DEM. Então, alguns partidos já se manifestaram para tentar articular o andamento do pedido de impeachment, porque, assim, o que se tem que verificar, na realidade, é se ele pode ser encaminhado, se ele pode ser aceito. Depois de aceito, você tem todo um processo, né, que pode levar ao impeachment ou não. Então, esse primeiro passo aparentemente está sendo, né, articulado pelos políticos, e talvez, inclusive, por conta dessa questão, não só da questão do diálogo ou do discurso antidemocrático e do discurso de quebra da institucionalidade brasileira, mas porque a eleição de 2022 está batendo as portas, né? Está ali, daqui praticamente um ano. E esses deputados, senadores, eles vão ter, governadores também, né, terão que lidar com um eleitorado que não é a maioria do eleitorado que apoia o presidente Bolsonaro. O cálculo hoje, que é entre 15% e 20%, que talvez fosse suficiente para ele estar no primeiro turno, para ter uma votação no primeiro turno, caso se configure a oposição com Lula, isso é tudo muito incerto, né? Então, mas isso, você tem uma parcela significativa do eleitorado que não votaria no Bolsonaro. E a avaliação hoje é que o discurso do Bolsonaro, que poderia capitalizar mais adeptos, né, pode ter tido um efeito contrário, porque nenhuma pauta daquilo que é a vida real da população brasileira, que é a inflação, que é a questão do preço do combustível, que é a questão do preço da água, da luz, um provável apagão, né, e a necessidade de você fazer o controle, além do aumento da eletricidade. Então, você tem o desemprego, que é altíssimo ainda, a inflação, que é alta. Então, não mudou nada, quer dizer, acabou o 7 de setembro, dia 8 a gente cai na vida real. Então, essas questões, eu acho que não levam, né, a população a apoiar ou a sentir que deveriam apoiar o presidente após o 7 de setembro.
A reação, né, do Arthur Lira foi um discurso de pregar harmonia entre os poderes, que sempre o Brasil resolveu as suas crises de forma harmônica, mas não disse exatamente o que ele pretende. Eu vi alguns comentários de que ele fez esse discurso no sentido de que o Bolsonaro entenderia, né, que a tal do botão, ele não falou no botão amarelo, mas que ele fala permanentemente, né, ou fala quando ele quer dar um recado para o Bolsonaro, e que se houvesse realmente uma pressão muito forte no Congresso, ele teria que abrir pelo menos um dos impeachments, né, dar andamento para um dos impeachments. O Rodrigo Pacheco, né, que é o presidente do Senado, ele fez um discurso forte, né, pela defesa da democracia e das instituições brasileiras, e ele disse que não teria sessão essa semana no Senado, né, o que tranca muitas pautas, né, que são de interesse do governo, que são de interesse da economia, e mais ainda, aquela medida provisória que o Bolsonaro assinou, não sei se é sexta ou sábado, sobre a questão dos fake news, o controle lá dos fake news, né? Então, porque o Bolsonaro estava tendo, né, no horizonte a ideia de que essa medida provisória ela poderia blindar os seus apoiadores nas redes sociais. E a Justiça, né, o presidente do Supremo, Luiz Fux, fez um discurso pela institucionalidade, disse que não ia permitir que a democracia sofresse um atentado, e que isso teria sempre a manifestação contrária do Supremo. Então, acho que é isso. Hoje não dá para prever o que vai acontecer, é uma situação bastante instável, né? Aparentemente, hoje, o Bolsonaro não falou nada, pelo menos eu não vi nada nos jornais, nem nas redes sociais. Então, tenho a impressão que teremos que aguardar um pouco ainda o desfecho, né, que pode até ser, segundo alguns comentaristas, de que o Bolsonaro vai cacifar cada vez mais o seu discurso radical, né, e que não vai parar, porque ele não tem, como o Kassab disse, ele não tem como parar, né? Ele tem que dar satisfação para sua bolha de eleitores, ou o processo de impeachment vai começar a ser encaminhado e nós não sabemos de fato o que pode acontecer.